Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. E hoje nós vamos começar a estudar uma disciplina incrível, maravilhosa, que é a Reforma Protestante. Tratando da Reforma, apesar desse movimento ter sido inaugurado no século XVI e tendo como seu principal nome Martinho Lutero, vale destacar que desde o início da Idade Média, desde o período da Idade Média, havia uma grande satisfação por parte de alguns líderes da Igreja Católica, alguns bispos e até mesmo alguns papas, que não se conformavam com o abuso do clero, aqueles abusos que desde a ostentação de riqueza, a usurpação de bens, a venda de indulgência e tantas outras coisas mais que nós discutimos na disciplina A História do Cristianismo. Havia nesses líderes, alguns papas, bispos, padres e alguns fundadores de ordem religiosa, o desejo de reformar a igreja, de romper com esses abusos e de tentar consertar a casa. Mas eles não obtiveram êxito, primeiro, porque eles eram incapazes de se desligar da igreja, eles não se viam fora da igreja. O desejo deles não era criar uma nova instituição, mas a tentativa deles era de consertar a casa. Porém, a força deles eram pequenas diante da grandeza, da ostentação e da perpetuação do poder já promovido pela igreja ao longo de milênios. Então, fracassaram. E já no final da Idade Média, no final do século XV, no início do século XVI, havia uma inquietação muito grande dentro da própria estrutura da igreja, por parte de cristãos que compunham essa igreja e que em algum momento iria promover a ruptura com toda essa estrutura para promover um novo tempo, um novo início, uma nova história por parte dos cristãos. À luz desse entendimento, nós entendemos também que no século XV, século XIV, século XVI, toda a Europa passou por grandes transformações, por revoluções, por queda de reis, por promoção de novos reinos, por estabelecimento de conquista, pelas grandes navegações, embarcações e até mesmo a descoberta de novos continentes. E isso iria influenciar toda a estrutura da igreja, porque a igreja até então exercia não apenas o poder religioso, que na minha concepção é um dos maiores poderes que opera no mundo. Existem vários poderes, mas o principal que afeta toda a estrutura de uma sociedade se chama poder político e poder religioso. E a igreja ostentava esses dois poderes, ela detinha esses dois poderes, o poder político e o poder religioso, que através dele dominava reis, governadores, imperadores, que se submetiam espiritualmente ao poder da igreja. Nós vamos ver ao longo dessa disciplina que isso começou a chocar com os interesses de alguns monarcas, de algumas classes de monarquia, que já não aceitavam e nem concordavam mais com esse domínio da igreja. Então houve algumas causas, dentre elas causas religiosas, socioeconômicas e política, para culminar na Reforma Protestante. Dentro da causa religiosa, no século XVI, e com a imprensa, com o movimento da imprensa, a utilização da imprensa, aumentou o acesso dos cristãos às Escrituras, à Bíblia. E eles então, sem o auxílio de padre e com o despertar de uma interiorização, de uma reflexão, começaram a meditar nas Escrituras. Logo, ao descobrir as verdades divinas através da Bíblia Sagrada, começaram então a reprovar a atitude do clero, em especial a venda de indulgências, que seria a venda do perdão dos pecados por parte da igreja.
E é claro que pessoas que têm acesso às Escrituras, têm acesso ao Evangelho, não vai aceitar isso de uma forma passiva. E eles começaram então a recorrer a algumas correntes religiosas para confrontar essas aberrações, esses desvios doutrinários, essas heresias promovidas por parte da igreja. E começar a analisar o comportamento do clero e reprovar e condenar energicamente a série de abusos que estes estavam praticando. E o alto clero de Roma estimulava inúmeros negócios que envolviam a religião. Daí começou a aparecer personagens, pessoas que estavam dentro da própria igreja, mas agora com acesso às Escrituras, com acesso ao Evangelho, que começaram a refutar energicamente essa postura e essa conduta da igreja. Vale destacar que havia um comércio muito grande das relíquias sagradas, a igreja vendendo indulgência, perdão dos pecados, vendendo lenços dos apóstolos, objetos pessoais dos pais da igreja, e ninguém sabe se isso era verdade. Na realidade, não acreditamos que havia fundamento. Dentre as coisas que vendia até o espinho da coroa de Jesus, levando as pessoas a uma crença, a um misticismo incoerente com aquilo que os apóstolos, pais da igreja, pregaram. Então, com essa acumulação de riqueza por parte do clero, alguns padres entregues à embriaguez, bêbados, vivendo numa conduta reprovável, vendendo os sacramentos e pouco se importava com a religião e com a vida de piedade. Tudo isso, no aspecto religioso, provocou um desejo por aqueles que estavam tendo acesso às Escrituras de romper com aquela estrutura que estava enganando, de uma certa forma, aqueles que de boa fé frequentavam a igreja. Então, dentro do aspecto religioso, destacamos isso, o acesso às Escrituras e o entendimento das Escrituras, abrindo a compreensão e trazendo coragem aos cristãos de reprovar e de confrontar o engano que estava sendo promovido pela igreja durante séculos. Além da causa religiosa, também destacamos as causas socioeconômicas, porque dentro da concepção teológica da igreja, que foi desenvolvida durante o período medieval, ela estava adaptada ao sistema feudal. E esse sistema se baseava numa economia fechada e na autossuficiência dos feudos, onde o comércio subsistia apenas com atividade marginal. Então, por isso, a teologia tradicional católica condenava a obtenção do lucro excessivo e a usura nas operações do comércio, defendendo também a prática do preço justo. Então, quando começou os tempos modernos, o início dos tempos modernos, desenvolveu-se a expansão marítima, desenvolveu a expansão comercial, e dentro desse novo contexto, a moral econômica da igreja, ela entrou também em choque com a atividade da grande burguesia. Essa classe estava empenhada em desenvolver ao máximo as atividades comerciais e se sentia incomodada com as tradições, com as concepções tradicionais da igreja, que taxava de pecado a busca impetuosa do lucro. A igreja não aceitava que tivesse lucro. Então, o que a burguesia faz? A burguesia sente a necessidade, então, de uma nova ética religiosa que se adequasse ao espírito do capitalismo comercial. Então, essa necessidade ideológica da burguesia foi satisfeita em grande parte com a ética protestante, que surgiria com a reforma que foi inaugurada por Martim Lutero. Então, vale a gente destacar, entretanto, que nem todos os líderes reformistas estavam dispostos
a incentivar as práticas do capitalismo. É o caso, por exemplo, de Martinho Lutero. Lutero condenava severamente o luxo, a usura e propunha aos cristãos um ideal de uma vida mais modesta, simples e de contentamento, onde não existiria a ansiedade pelo lucro e a vaidade pelas riquezas materiais. Então nós vemos aqui a questão socioeconômica como causa da reforma, a insatisfação por parte da burguesia daquela mensagem pregada pela Igreja Católica contra a aquisição das riquezas, o lucro em excesso. Mas destacamos que a Igreja combatia isso, mas o clero principal vivia em poder, vivia em abundância, em tronos de ouro, em ostentação de riquezas, de confortos e de privilégios. A terceira causa que provocou a reforma protestante, além das causas religiosas, das causas políticas, das causas socioeconômicas, foi a causa política, que no século XVI, esse século foi um período de fortalecimento das monarquias nacionais. E a Igreja Católica, que tinha sua sede e ainda tem em Roma, e falando latim, ela apresentava uma instituição de caráter universal, sendo um fator de unidade do mundo cristão. Então essas noções, entretanto, perdiam força na medida que os sentimentos nacionais promovidos pelos monarcas, pelos reis, pelos povos que queriam crescer, conquistar nesse século, fez com que cada estado, cada monarquia, com sua língua e seu povo e suas tradições, estivesse mais interessado em afirmar-se enquanto nação do que fazer parte de uma cristandade obediente à igreja. Foi o caso da própria Inglaterra, a Grã-Bretanha, que teve a sua própria igreja desvinculada de Roma e que, opondo-se ao papado e ao comando centralizador da Igreja Católica, a reforma religiosa atenderia de uma maneira mais conveniente aos anseios nacionalistas, permitindo a autonomia de igrejas nacionais, não dependentes de Roma e nem do poder nacional do Papa. Então nós destacamos como as principais causas da reforma protestante as causas religiosas, as causas socioeconômicas e as causas políticas. Na próxima aula nós vamos falar da reforma promovida por Martinho Lutero, o grande nome da reforma protestante. Até a próxima aula então. Um abraço a todos. Se você gostou da aula, do assunto discutido, por favor, curte o vídeo, compartilhe aos seus contatos e se inscreva no canal da Fateluz. Deus abençoe a todos.